Catecismo da Igreja Católica, do número 166 ao número 183, dia 19 de janeiro. O texto diz assim para nós, do artigo Nós Cremos. A fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros de nossa fé. Cada crente é como que um elo de uma grande corrente de crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo para carregar a fé de outros. Eu creio. Esta é a fé da Igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente pelo batismo. Nós cremos. Esta é a fé da Igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio, ou, mais comumente, pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio. É também a Igreja nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Mais um ponto importante. Olhai, Senhor, para a fé da vossa Igreja. É antes de tudo a Igreja que crê e que dessa forma carrega, alimenta e sustenta minha fé. É antes de tudo a Igreja que, em toda parte, confessa o Senhor. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja, assim cantamos no Te Deum. E com ela e nela também nós somos impulsionados e levados a confessar: eu creio, nós cremos. É por intermédio da Igreja que recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que pedes à Igreja de Deus? E a resposta: a fé. E que te dá a fé? A vida eterna. Salvação vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida de fé por meio da Igreja, essa última, a Igreja é nossa mãe. Nós cremos na Igreja como a mãe de nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora de nossa salvação. Por ser nossa mãe, a Igreja também é educadora de nossa fé. Segundo ponto, a linguagem da fé. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia, temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. A Igreja, que é a coluna e o sustentáculo da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas confiadas aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, como uma mãe que ensina seus filhos a falar, e com isso a compreender e a comunicar. A Igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé, para introduzir-nos na compreensão e na vida da fé. Então, a fé da Igreja, a linguagem da fé e, por último, uma única fé. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo,
enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Santo Irineu de Lyon testemunha essa fé e declara: com efeito, a Igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido os apóstolos e os discípulos deles e dos discípulos deles a fé, a Igreja guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como que habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades de fé e ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é o único e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé e outra tradição, nem as que estão entre os íberos, nem os que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da Igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que o único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. Esta fé que recebemos da Igreja, nós guardamos com cuidado, pois sem cessar sobre a ação do Espírito de Deus, à guisa de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Por fim, vamos fazer um resumo de tudo que vimos até agora. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus, que se revela. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Por conseguinte, crer tem uma dupla referência: a pessoa e a verdade por confiança na pessoa que atesta. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A Igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a Igreja por mãe. Nós cremos em tudo o que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe a crer como divinamente revelado. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma em Marcos 16:16: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado.